Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora, como acontece todos os sábados, neste horário, mais uma edição do programa Cenário Político. E hoje é com enorme satisfação que eu estou recebendo um amigo de longa data, um político extremamente experiente. Experiente e eficiente. Gilson Pelizaro, vereador de Quatro Costados da cidade de Franca, já no seu 5º mandato, e hoje o coordenador geral da macro-região de Ribeirão Preto do Partido dos Trabalhadores. Gilson, é um prazer recebê-lo aqui. Paulo, eu que tenho que agradecer esse convite, fiquei muito feliz assim que recebi seu telefonema para estar aqui no seu programa, no Cenário Político, tratar um pouco das questões políticas aí nacionais, estaduais, falar um pouco do nosso trabalho na cidade de Franca. Então eu fiquei muito honrado e espero contemplar aí a sua audiência com um belo programa. Ô Gilson, com toda aquela campanha, né, de desmoralização, com todos os acontecimentos que houveram envolvendo o Partido dos Trabalhadores, houve aqui, principalmente no interior do estado de São Paulo, uma demandada muito grande do partido por parte de vereadores, prefeitos, e você foi um político que sempre teve um perfil ideológico muito firme, muito correto nas suas ações, permaneceu no partido, tipo daquele comandante aqui, eu afundo com o navio. E você ficou realmente segurando as pontas aí do Partido dos Trabalhadores, tanto é que hoje você é o coordenador geral da macro-região de Ribeirão Preto, do Partido dos Trabalhadores, que hoje está no comando do país. Pois é, eu sou daqueles que pensam assim, a minha vida política, eu devo ela integralmente ao Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que a gente não deve nunca cuspir no prato que come. E esse é meu lema. Além de ter as convicções políticas e ideológicas que o partido historicamente sempre defendeu. As pessoas que mais necessitam, as causas da minoria, né, nas questões sociais. Lógico que quando um partido político de esquerda assume o poder, as pressões em cima desse partido são gigantescas, né? E com o PT não foi diferente, com o presidente Lula, né? Então, mas eu sempre acreditei, tive convicção na inocência do presidente Lula, sempre tive convicção do que o PT fez no governo federal para o país. Os dados, os números, você pode levantar dos dois governos Lula e do governo Dilma, o tanto que alavancou economicamente o país, socialmente o país. O país era um país de pessoas felizes, né? Tanto que tinha pesquisas que o Brasil era um dos países com as pessoas mais felizes do mundo. Aí, de repente, houve um golpe de Estado com relação ao governo Dilma, né? Aí assumiu o Temer e depois veio essa política de ódio espalhada pela internet com o surgimento do Bolsonaro, e deu no que deu, né? O país hoje rachado, dividido, e eu tenho certeza que com a experiência e com a capacidade de governar do presidente Lula, nós vamos resgatar o país e trazer o país de volta aos trilhos. Nós já começamos a nível internacional. O Brasil, infelizmente, no governo Bolsonaro, era um pária a nível internacional, né? Queimado, todos os lugares que o Bolsonaro aparecia, o Brasil não era bem recebido. Ao contrário do que nós estamos vendo hoje, o presidente Lula tem levantado o nome do país, tem resgatado internacionalmente e tem feito políticas bicamerais importantes aí para o país. Aqui nós abrimos espaço, Gilson, para todos os segmentos políticos, tá? Todos os partidos, nós não temos lado, não temos preferências e assim por diante. E por essa realidade a gente sempre deixa em aberto, realmente, todas colocações possíveis e imagináveis por parte da classe política. Nós fazemos o programa pelo próprio nome já fala, cenário político. E nós nós não discutimos pessoas, nós discutimos mais assim, eu vou usar até um termo, porque hoje na política, modus operandi da política fica até ruim, dos políticos, né?
Mas, na realidade, ocorre o seguinte: num congresso heterogêneo desse, qual que é teu olhar em relação que você acha que projetos relevantes do governo conseguirão ser levados a efeito num congresso desse, que com certeza vai cobrar do presidente Lula e do PT, do Partido dos Trabalhadores principalmente, um pedágio caro, tá? Até desumano, escandaloso e inapropriado, porque é um congresso que ainda permanece no toma lá da cá e não cumpre na essência a sua responsabilidade de votarem, de aprovarem projetos bons que sejam em benefício de todo o povo brasileiro, independentemente de qual segmento político partidário ele possa estar no governo. Olha, realmente nós temos que avaliar que foi eleito um governo centro-esquerda, porque nós temos o ex-governador Alckmin como vice-presidente da República, que tradicionalmente, nunca foi um político de esquerda, sempre foi um político mais de centro, centro-direita, né? Então, eu acho que começa a habilidade do presidente Lula por aí, na escolha do seu vice para ajudar a negociar com esse Congresso que a gente viu que as urnas trouxe um Congresso extremamente conservador e mais de centro-direita, né? A gente sabe disso. Mas eu acredito na habilidade política do presidente Lula. Acho que o Lula é uma das capacidades políticas que nós temos no país que teria condição de negociar. A maior prova disso foi a PEC da transição, que o Bolsonaro se rendeu ao Congresso através daquelas emendas de relator, né? E vários ministérios ficaram sem orçamento e o orçamento ficou na manipulação do Congresso Nacional. E com a PEC da transição, isso já deu uma mudada, né, da questão do orçamento secreto. Então, os ministérios hoje já estão mais dotados de orçamento. Acho que várias políticas públicas que foram colocadas no processo eleitoral poderão ser executadas, mas vai ter que ser com muita negociação, com muita articulação política. E acho que o governo Lula foi feliz a hora que colocou o ministro Alexandre Padilha para fazer articulação política com o Congresso. As cobranças vão existir. Já veio aí a questão do marco do saneamento, que alguns decretos que o presidente Lula havia feito, alguns vetos com relação ao marco do saneamento, que não passou no Congresso. Mas é assim, vai ter que ser negociação permanente. Então, passou a PEC da transição com o Congresso anterior, com articulação já do governo eleito Lula, e agora essa do saneamento foi rejeitada, as propostas que foram encaminhadas pelo presidente Lula, mas eu tenho certeza que outras políticas públicas que vão ser discutidas e com orçamento nos ministérios, a coisa vai evoluir. Quais das reformas aí que estão propensas a serem colocadas em prática e em votação que você repudia-se como uma das mais importantes? Olha, eu vejo que a questão mais séria são ligadas às áreas da economia. Então, eu acho que a reforma tributária, acho que é uma das mais importantes. Quando a gente fala de reforma tributária, não é para taxar o pequeno, o médio. A reforma tributária tem que taxar os grandes, as grandes fortunas, né? E fazer uma inversão aí nessa lógica toda. E outra, várias atividades que estão sendo exercidas hoje, mesmo depois do advento da própria pandemia, a modernidade que existiu, várias áreas da atividade econômica não são tributadas. Então precisa ter um rearranjo tributário no país para alavancar a economia e o país sair do marasmo, né? Então vai ter que ter muita criatividade. Acho que a reforma tributária é uma coisa que se fala sempre, fala muito, mas nunca sai, é colocada no papel e é enviada para o Congresso Nacional. Mas eu acredito muito na capacidade do ministro Fernando Haddad,
que tem dado um show aí nas questões econômicas, né? E tem que trabalhar a possibilidade da redução das taxas de juros. Nenhum país consegue alavancar economicamente com 3,75% de juros, né? 13,75% de juros. E a gente sabe que isso já teve a 2%, 3% há pouco tempo atrás. Não estamos falando de um passado tão longe. Então, para que o país possa desenvolver, crescer, precisa mexer nessa questão da taxa de juros. E uma das coisas que faz a taxa de juros subir é a elevação da inflação. E agora, recentemente, já saiu dados que já começou a cair a inflação no país, e com isso tenho certeza que o Banco Central vai ter que tomar medidas para baixar essas taxas de juros. E acho que a questão econômica é o fator principal. Nenhum país tem sucesso se afundar economicamente. E o país tem como desenvolver, né, e trabalhar essas questões, né? Eu, durante o período que eu fiquei trabalhando profissionalmente lá em Franca, convivi muito com você lá na época. Eu era vereador no meu último mandato e você estava debutando como vereador. Nós somos contemporâneos durante um mandato de vereança. E eu sempre considerei você assim muito sincero. E eu tenho certeza que você vai falar com toda a sinceridade que eu vou te perguntar agora. Pela convivência direta que você tem com a alta cúpula do partido, inclusive pela posição que você tem nessa coordenação de uma região, dessa macro-região tão importante, como coordenador do PT, você acredita que o presidente Lula vai adotar uma linha de revanchismo contra o Bolsonaro? Porque as investidas permanecem. A impressão que a gente fica aqui do lado de fora é que a campanha não acabou, que nós estamos em plena campanha eleitoral. Eu acredito que o Lula não vai entrar nesse jogo, porque vai menos interessar para ele e para o país entrar nesse jogo de revanchismo. Então eu acredito que o Lula não vai fazer isso. Mas é lógico que ele não vai ficar sem dar as respostas devidas e necessárias quando provocado. E que é constantemente provocado através das redes sociais aí, né? E o Bolsonaro e a turma que anda do lado dele, consegue utilizar muito bem aí a internet, as redes sociais, para fazer provocação. Mas eu acredito que o foco do presidente Lula é fazer com que o país volte a crescer e extirpar coisas como a fome no país, né? E atender as pessoas mais necessitadas, né? Eu acredito muito que o presidente Lula vai focar na administração das políticas públicas federais, no desenvolvimento do país, e não vai se preocupar com revanchismo, não. Perfeito. Gilson, a princípio, como é que você vê o governo do Tarcísio? Você acha que ele vai ser um apêndice do governo Bolsonaro? Ou ele tem suas pretensões, inclusive futuras aí, vai governar pelas próprias pernas, sem muita influência, assim, do bolsonarismo que hoje ainda divide a nação? O governador Tarcísio foi eleito na onda do bolsonarismo, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é muito forte, fortíssimo, né? Mas com tudo que vem acontecendo, com o surgimento de cada dia uma novidade negativa, envolvendo o ex-presidente da República, aí vem questão de joias, vem a questão do próprio dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe que teve no país. Eu acho que o Bolsonaro vai estar muito enroscado com a justiça brasileira e correndo sérios riscos, inclusive, de ficar inelegível. Então, eu acredito que a direita, não a extrema-direita, a direita vai ter que ter um novo nome no cenário nacional para a disputa das próximas eleições. E as coisas já começam agora. E um desses nomes provavelmente deve ser o do Tarcísio. Tarcísio e Zema, né? Eu acredito que e o Zema, Minas Gerais. Eu acredito que o Tarcísio, se tiver algum tipo de pretensão política, ele tem que descolar do bolsonarismo. Agora, a formação do seu governo, ela é de um governo ligada ao bolsonarismo. Com certeza. E eu acredito assim que nesses primeiros meses de governo
nós não temos muito o que falar positivamente, porque não aconteceu nada ainda no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, acho que mandou os 2 primeiros projetos para a Assembleia Legislativa agora recentemente, que é tratando de reajuste de policial e do salário mínimo paulista que foi para a Assembleia. Então, você vê um certo paradeiro aí. E há uma tendência privatista, né, que eles já estão falando em privatização da Sabesp, né, que eu acho um equívoco, né, porque é uma empresa que está funcionando, está dando certo. Principalmente também Franca, que ela funciona muito bem, né, Júlio? Franca é referência internacional com relação à questão do saneamento básico, o atendimento da Sabesp, água de boa qualidade. Agora, se você for ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, que privatizaram, aumentaram as tarifas, dobraram as tarifas. É terrível. Privatização. E além do que se você botar um privado para cuidar de uma coisa que tem ligado diretamente com o público, que é a questão da água, a pessoa vai querer somente lucro, absolutamente mais nada. Então, eu tenho visto que a tendência privatista do Tarcísio já tem dado sinais, porque ele já criou um grupo de estudos para ver essa necessidade de privatização da Sabesp. E ele se comprometeu durante a campanha em fazer isso, né? Então... Nós falamos aqui, inclusive, dos possíveis presidenciáveis, né? Embora é cedo, nós estamos começando ainda, estamos chegando no meio do mandato ainda, né? Mas nós falamos dos possíveis presidenciáveis do bolsonarismo, que é realmente o Tarcísio, é um grande nome forte, né? Caso o Bolsonaro não fique inelegível, e do Zema também, do governador de Minas Gerais. E do Partido dos Trabalhadores, do grupo realmente de esquerda. Quais os ministros, com exceção do Haddad, que com certeza é um dos nomes, caso o presidente Lula realmente não se candidate à reeleição, o que eu também não acredito. Ele tem falado publicamente disso, né, que ele vai encerrar o mandato e não vai disputar a eleição, mas a gente tem que esperar um pouco para cravar que isso não vai acontecer. Exato. Alguns a gente vê que tem pretensões, por exemplo, o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que tem pretensões políticas de um dia ser presidente da República, né? E hoje ele atua no campo ligado ao presidente Lula. Mas nós temos outros nomes. Aliás, não te cortando e cortando, os antipetistas, eles torcem para acontecer a mesma coisa com a Dilma, né? Com o Lula, né? Não, o Lula não vai chegar no fim do ano. Olha, a gente ouve tanta coisa dos bastidores da política, viu, Gil? Mas parece que o presidente está com um gás todo aí, porque o que ele já viajou não é brincadeira, não. E outra coisa, as instituições estão funcionando plenamente. Está tendo articulação política entre os poderes, as coisas, o diálogo voltou, né? O debate político voltou, né? Então, eu vejo de forma completamente diferente. Então, a interlocução política voltou, o que não tinha no governo do Bolsonaro. Então, eu acredito que nós temos grandes nomes também no cenário nacional. Tem o próprio Flávio Dino, que está se dando muito bem aí, aparecendo, até está causando uma série de ciúmes aí, porque do tanto que ele aparece, né? Mas ele não tem culpa, não é ele que pauta, né, as questões aí. Aliás, eu acho que a grande culpa é do próprio Congresso Nacional, que não faz a sua parte e vai judicializando tudo. Cai tudo na justiça, acaba desaguando tudo do Supremo, porque eles não se comunicam, não se entendem. Essa que é a grande realidade. Aí vai para a justiça, vai falar, porque o Supremo... Não, mas eles que judicializaram a política. Não foi a justiça. Eles falam que no poder público não tem vácuo, né? Não é verdade? Se você não faz, o outro faz, né? Então, exato, não existe vácuo, você citou muito bem. É por aí o caminho. É isso, e a gente está percebendo que a hora que o Supremo vê uma paralisia do Legislativo. E outra, muitas vezes são os próprios parlamentares que judicializam, que mandam questões para o Supremo, representa junto ao Supremo por uma inércia do parlamento, né? Exato. Então, e é uma realidade. Isso tem acontecido bastante e não deveria ser assim.
Eu acho que o Poder Legislativo tinha que ter um protagonismo maior e fazer com que as coisas funcionassem. Fazer a sua parte, fazer o que lhe cabe. E nós estamos tentando fazer um bate-bola aí com um vereador de Ribeirão Preto também, porque está acontecendo o consórcio, o encontro dos municípios lá, né? E o Lincoln Fernandes está tentando aí se estabelecer via internet aí para bater um papo conosco aí, que tem mais uns 2 assuntos importantes que estão a ser correlacionados. Era para o Lincoln, inclusive, Gilson, está aqui na bancada contigo hoje, mas ele tinha compromissos lá, inclusive de audiências que ele teve até então, não dava para ele vir até aqui em Batatais para a gente bater bola os 3 juntos. Mas ele vai entrar por internet daqui a pouco, tão logo restabeleça o contato com... já está lá no ar. Já o Lincoln Fernandes dando sinal de positivo. Eu não sei onde que ele está nesse momento, em qual parte de Ribeirão Preto. Ô Lincoln, boa tarde, estamos aqui com o companheiro Gilson Pelizaro, da cidade de Franca, e é um prazer também recebê-lo aqui no programa Cenário Político. Ô Paulo, boa tarde para você, boa tarde para esse grande parlamentar, o Gilson. Um abraço, meu amigo, boa luta para você. Eu peço desculpas, viu, Paulo, até pela forma improvisada como estou entrando no ar. Eu vou cometer uma indiscrição aqui. A gente tá casando um companheiro de Câmara aqui, o vereador Maurício Vilabranches, e nesse momento é que a gente está desencalhando o Mauricião. Então eu vim para uma parte aqui um pouco mais isolada para poder, com muita honra, muito orgulho, eu agradeço ao programa Cenário Político, a você, agradeço à TV Educadora, para a gente poder exatamente colocar em dia aí, viu, Paulão? Ok, Lincoln, você é sempre muito prestativo, viu, Gilson? Lincoln é que nem você, são amigos que a gente fez ao longo da nossa carreira profissional e política. Lincoln, vamos falar um pouquinho, está acontecendo o consórcio dos municípios aí, né? O encontro dos municípios aí, consórcio, todas vezes é congresso dos municípios, né, em Ribeirão Preto, e parece que a movimentação é muito grande. Terminou na quinta-feira, Paulo. Ribeirão Preto não sediava esse congresso, ou seja, não era, né, protagonista, a capital das discussões políticas no estado desde 1982, 42 anos atrás, quando o prefeito ainda era o pai do atual prefeito, né? Antônio Duarte Nogueira. Então, Ribeirão Preto sediou o 65º Congresso Estadual dos Municípios. Foi, de fato, o lugar com a maior quantidade de políticos por metro quadrado no estado, disparado, né? Isso aconteceu no Centro de Eventos Taiwan. A inscrição de mais de 400 prefeitos, viu, Paulo? Vereadores, secretários, trocando experiências. A abertura do evento foi com o governador do estado, Tarcísio, e o fechamento foi com a presença do vice-presidente da República, né, que por muitas vezes visitou o interior, visitou aqui em Ribeirão Preto como governador e agora veio à cidade como vice-presidente da República. E é uma troca de experiências, né, entre todas as esferas da administração pública, e Ribeirão Preto esteve muito agitada, né? Não somente essa semana, como na anterior também, por ocasião da AgriShow, viu, Paulo? Boa tarde. Oi, Lincoln, quero te mandar aqui um abraço. Eu que já estive no seu programa lá para tratar da questão da vacina, lembra disso? O fura-fila das vacinas da Covid em Franca, nós tratamos muito dessa questão no seu programa. Eu quero te cumprimentar, eu sei que você é um excelente comunicador, um excelente vereador em Ribeirão Preto, cumprimentar pelo trabalho, viu? Eu sei da sua luta aí e tenho certeza que você vai galgar grandes postos na política de Ribeirão aí. Ô vereador, para mim é uma honra falar contigo. E Paulo, e quem está nos acompanhando, eu liguei para o vereador Gilson para saber e para parabenizá-lo pelo trabalho que fez em Franca ao denunciar, né, os fura-filas da vacina, os furões, né? Porque infelizmente isso ainda acontece muito no Brasil, né? Quem tem mais poder acaba chegando primeiro e não pode ser assim. Nós fizemos a mesma coisa aqui em Ribeirão Preto. Inclusive instituindo a lei por ocasião da vacinação para divulgar, né, a lista de vacinados, exatamente através dessa lista que a gente descobriu os furões. Então, essa é a força do parlamento, né, em prol da população.
porque infelizmente a gente teve uma pandemia muito forte, né? Pegou de uma forma muito pesada, não só aqui em nossa região, mas em nível país, né? Foi um tempo de muito sofrimento e qualquer gesto para amenizar isso é muito bem-vindo, como foi feito com muita coragem, aliás, pelo vereador Belisário em Franca, e depois a causa foi abraçada até pelo próprio prefeito, né? Perfeito, beleza. A gente tem procurado fazer esse intercâmbio entre as vereadores regionais aqui através do cenário político, é sempre muito importante essa comunicação entre as cidades, principalmente com os vereadores, prefeitos, viu, Júlio? A gente tem feito isso sempre, constantemente. Agora, Lincoln, deixa eu te falar, que embrólio foi esse aí da AgriShow aí, hein? Quer dizer, era para vir o ministro abrir a feira, não veio, aí veio o Bolsonaro fazer motociata. Como é que ficou a situação da AgriShow aí, afinal de contas? Treta de milhões e vou falar um negócio para você, hein? É um desgaste que depois do posicionamento do presidente Lula lá na Bahia em relação à AgriShow de Ribeirão, acho que vai ser muito difícil retomar essa relação, a diplomacia no que diz respeito a alguns, né, representantes do agro do estado de São Paulo e o governo federal. Isso aconteceu, Paulo, em 2006, né, quando o presidente Lula foi criticado pelo ex-presidente da AgriShow, falando que o presidente tinha corrido do agronegócio, e depois o Lula só voltou à AgriShow em 2008 para ajudar a manter a AgriShow em Ribeirão, porque ela estava indo embora para São Carlos. Agora aconteceu outro tipo de confusão. Foi o desconvite, assim o governo federal classificou, ao ministro da Agricultura, que, convenhamos, é uma situação muito indelicada mesmo, e você não pode ter institucionalmente, num evento de agronegócio, a falta do ministro da Agricultura, não faz o menor sentido. Em razão da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que veio na feira, foi tratado, né, como celebridade, enfim, mas para os negócios, alguns encararam a situação, né, como problemática. Por quê? Porque todos esperavam a presença do ministro da Agricultura para anunciar linhas de crédito, anunciar aqui na feira o Plano Safra 2023. Isso não aconteceu, né? Então, muitos prefeitos, inclusive, não gostaram dessa situação porque misturou, né, política com negócio. Até a feira não teve abertura oficial. O ex-presidente da feira, Francisco Maturra, que seria quem desconvidou o ministro da Agricultura, disse que isso não vai acontecer mais, não vai ter mais abertura oficial, e o presidente Lula voltou ao assunto na quinta-feira e colocou mais gasolina na fogueira ao dizer que alguns representantes do agro paulista são fascistas, negacionistas e mau caráteres, né? Isso não caiu muito bem por aqui não, nesse setor. Então como eu disse, uma treta que está longe de chegar ao fim, viu, o Paulo Covas? Ô Lincoln, só para... Eu sei que você tá no meio do evento aí, só para te liberar aí, porque senão eu fico te castigando aí. Falando em treta, tem situação aí também, você está pegando pesado em relação ao transporte, repasses aí, ao transporte coletivo. Como é que está a tua vida aí com a administração pública? Ô Paulo, ontem tinha um ônibus do transporte público descendo a Avenida João Fiuza, né, que você conhece bem, sem freio. Esses dias outro ônibus estava com a porta amarrada com uma corda, né? Outro foi apreendido com pneu careca. Então não tem como não pegar pesado nessa situação. São vidas em jogo, né? Então agora, qual que é o foco? Qual que é o momento? Que se cumpra a promessa, né? Houve um repasse milionário para o consórcio pró-urbano, que é uma empresa privada, né, formado por empresas privadas, e eu me posicionei contra. Como a maioria venceu pelo repasse, o dinheiro está sendo repassado. Agora nós estamos em cima da cobrança para que esses ônibus sejam comprados e colocados em circulação pela segurança da população. Então é uma briga que a gente está enfrentando, não é de hoje não, desde a pandemia, inclusive, quando eu entrei com um decreto para aumentar a frota ao invés de diminuir, o transporte público, né, isso já foi provado em outras cidades também, foi o grande responsável por espalhar o coronavírus pelos municípios. Então é uma briga grande, vamos ver, a gente acredita, né, pelo menos acredita, e vamos fazer com que isso seja cumprido institucionalmente, essa promessa de novos ônibus para fazer sentido esse repasse milionário, porque quem está pagando a conta é a população.
Lincoln, para te liberar, você quer fazer acrescentar alguma coisa a mais aí em relação às suas atividades? Ou então bater algum papo rapidinho com o Gilson aí, se despedirem e marcar um novo reencontro aí ao vivo e a cores aqui nos nossos estúdios? Não, Paulo, eu quero apenas agradecer, pedir desculpas mais uma vez pela forma improvisada que eu acabei entrando no ar aqui, mas não poderia, né, faltar ao convite de um amigo de um programa de tamanha audiência e um programa que abre uma janela para discussão política, né, para que se entenda a política em níveis municipal, estadual e federal. Então a TV Educadora está de parabéns, você está de parabéns, é um profundo conhecedor da política, né, em levar figuras, né, que representam a administração pública, como o vereador Gilson Felizardo de Franca, para essa discussão. Então quero agradecer, viu, Paulo, o seu convite, agradecer à TV Educadora e parabenizar meu companheiro Gilson, desejar a ele um ótimo trabalho, brigando pela cidade de Franca, né? Ontem eu conversei com o governador em exercício, Felício Ramute, viu, vereador Gilson? E ele, aqui no Congresso de Municípios, você sabe, né? É um encontro, né, aproximação, e o governo do estado ele tem que dar a mesma atenção, independentemente do tamanho da cidade. Então, há uma promessa do governador Tarcísio e do vice Felício Ramute de que o governo do estado esteja próximo, né, das cidades, esteja tão próximo como esteve aqui, não só no Congresso de Municípios, mas nesses 4 anos pela frente, porque a gente vive as coisas, as situações, as decisões mais importantes são tomadas na cidade e passa nas mãos de pessoas com grande representatividade e responsabilidade, como você, vereador Gilson. Muito obrigado, viu, Paulo? E deixo o meu abraço a todos e espero estar numa próxima oportunidade com vocês aí, tomando esse cafezinho maravilhoso de batatais e conversando sobre política. Gilson, até o Lincoln falava da estado do governador aqui, na participação dele no Congresso dos Municípios em Ribeirão, acenando uma promessa de um relacionamento apartidário com todos os municípios. Mas aí eu te pergunto, você, inclusive com esse cargo que você tem, entendeu, de coordenador da macro-região do Partido dos Trabalhadores, qual a sua expectativa em relação a emendas parlamentares? Porque você hoje lá, você tem, além do presidente, ministérios, vários deputados, uma vasta, realmente, gama de deputados federais e estaduais. Quais são as possibilidades para você alavancar recursos aí para a Franca e até mesmo para a nossa região? Eu tenho feito esse trabalho porque nós temos um bom relacionamento, uma boa amizade com vários deputados, vários deles tiveram boa votação na nossa macro-região de Ribeirão Preto. Eu estou falando no campo do Partido dos Trabalhadores. E muitos deles têm se colocado à disposição, têm feito várias agendas políticas aqui na região, têm feito vários compromissos com várias cidades. Então a expectativa é grande. E agora, essa nova relação entre o governo federal e o próprio Congresso, que não através do orçamento secreto, né? A coisa agora mudou o relacionamento. Não que os parlamentares tenham perdido o poder, né, de negociar suas emendas, mas os orçamentos dos ministérios ficaram melhor agora definidos, né? E eu acho que até para a questão das emendas parlamentares facilita para que esse recurso chegue até os municípios, porque muitos dos programas já estão colocados dentro dos ministérios, falta a alocação de recursos, que é onde as emendas entram. Então eu estou numa expectativa muito boa, eu tenho um contato muito grande com vários deputados federais do PT, a nível de estado também nós temos a deputada Marcelia, que representa a região, tem a deputada Tainara, eu tenho um vínculo muito mais próximo com a Marcelia, com quem eu já, inclusive, trabalhei na assessoria dela por 8 anos, então tem um bom relacionamento. Além do que, Franca também elegeu um deputado de esquerda, que é o deputado Guilherme Cortes, um deputado do PSOL, que acho que também vai alavancar nessa questão das emendas, principalmente na questão das emendas impositivas que os parlamentares, tanto a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, têm direito. E
E o próprio nome já fala, como ela é impositiva, ela foi feita, ela tem que ter disponibilização de recursos, de verbas, dotação e ser pagas, né? Exato. Então, eu acredito muito nisso. E esses consórcios, comitês, agora região metropolitana, até que ponto você tem uma eficiência realmente real em pleitos e que ajude os municípios que são integrantes dessas instituições regionais? Olha, eu percebo assim, alguns problemas municipais são muito parecidos em... São similares, né? Similares. Vamos pegar, por exemplo, a questão da saúde, né? Exato. A saúde tem que guardar proporcionalidade só, né? Do tamanho da cidade, é Franca, Batatais, Ribeirão. A saúde é um problema grave. E outra, que tem o Estado de São Paulo como gestor na maioria das cidades. Vou pegar o caso de Franca. Franca tinha gestão plena, que a gestão plena era o próprio município que contratava os prestadores de serviço. Exato. Tanto do SUS como os laboratórios. Por exemplo, a Santa Casa de Franca, que tem 280 leitos, eram contratados pelo município. Essa gestão deixou de ser plena, agora ela é semi-plena. O recurso agora não vem mais para o município, vai para o Estado. Portanto, o Estado que faz essa gestão. E em vários municípios acontece isso. Agora, se não tiver uma política integrada entre os municípios para tratar de temas importantes de políticas públicas, como, por exemplo, a saúde, outra questão, meio ambiente, uma série de políticas que são similares. Já que você entrou, Gilson, eu quero saber como é que está a situação, educação, saúde, saneamento básico, né? Água, você já falou que é excelência, né? Agora lixo, esgoto, como é que está a situação de Franca hoje nesse sentido? Então, só para concluir na questão dos consórcios, eu acho que se tivesse uma integração maior, mas no sentido de viabilizar políticas públicas, eu acho que a coisa funcionaria. Mas às vezes a gente percebe que é muito mais oba-oba do que... Eu desanimei de ir nesses encontros aí, viu, Jesus? Do que realmente é mais para entreter do que fazer política pública regional, né? Infelizmente. E deveria, é um campo muito grande, um campo vasto que poderia ser aproveitado, inclusive para pressionar o próprio governo do Estado e o próprio governo federal, porque se você tiver uma união entre prefeitos, entre vereadores, e debater de verdade os temas que são necessários para alavancar essas políticas públicas, eu acho que a coisa ia fluir. Mas, infelizmente, não tem sido assim. Espero que mude. Agora, Franca, nós estamos vivendo um processo de transição na questão do lixo. Porque nós temos uma empresa, que é a Seleta, que opera na cidade de Franca e que o seu contrato já foi vencido. E teve alguns problemas judiciais, inclusive envolvendo corrupção na cidade de Franca, e que o Ministério Público entrou no circuito e fez com que o contrato fosse prorrogado por mais um ano e com um valor mais baixo, reduzido, para pagar em contraponto ao que foi desviado, vamos dizer assim. Entendi. E isso está... Agora, quando acontece esse tipo de coisa, a coisa não flui da forma que deveria. Então, a empresa que está lá hoje deixa muito a desejar na prestação de serviço, infelizmente, principalmente nas áreas mais periféricas da cidade, não tem tido um serviço a contento. Agora, está sendo estipulado um novo estudo, inclusive foi contratado um instituto ligado à USP para fazer um novo estudo para um novo processo licitatório. Então, a gente acredita que nos próximos 3 meses deve dar o start num novo processo licitatório, que o contrato de lixo é o maior contrato da administração pública de Franca, inclusive maior do que o próprio transporte coletivo. Então, é uma coisa que o Ministério Público vai estar de cima, vai estar de olho, e eu confio, porque hoje o secretário municipal de meio ambiente, que está cuidando desse processo, é o Rui Ingrácia, que você deve conhecer, que foi superintendente da Sabesp em Franca. Então, é uma pessoa muito interessada nas questões ambientais.
Então, esse estudo é um estudo, parece que bastante moderno, e que a coisa vai fluir, vai melhorar, e a gente tem essa expectativa. Nós temos um aterro sanitário com prazo de validade curto, de apenas mais 5 anos, e a ideia é trazer uma usina de compostagem, que durante esses 5 anos ela vai ser colocada em operação. E ela atenderia a região também ou só específica para Franca? Essa seria especificamente para Franca. E a ideia é reciclar 80% do lixo, que seria, se isso realmente acontecer, seria uma coisa espetacular. Acho que poucos municípios têm isso. E pouca gente sabe que lixo dá dinheiro, né? E 20% é o luxo do lixo, né? É verdade. Do lixo. É o luxo do lixo. E 20% do lixo da cidade seria descartado. E esse descarte seria através de um aterro sanitário privado, que não seria a própria empresa que seria responsável em fazer esse descarte e levar esse lixo para onde tiver que levar e resolver. Então, a gente espera essa evolução. Agora, nós estamos propondo na Câmara, inclusive, a criação de uma comissão para fazer o acompanhamento desse processo citatório. Aliás, nós temos visitado algumas cidades do Porto de Franca para conhecer como é feito. Por exemplo, nós fomos em São José do Rio Preto, que tem uma usina similar a quem está lá em Franca. Só que lá em Rio Preto recicla 30% do lixo. Franca, hoje, recicla 0,2% do lixo. Veja só. 98% do lixo da cidade é descartado no aterro. É perdido. Então, precisa modernizar. Nós estamos, em termos ambientais, atrasados pelo menos uns 30 anos. Então, a gente precisa melhorar. Gilson, nós estamos falando realmente agora do seu trabalho como vereador e dos problemas da cidade de Franca. E você é presidente de uma comissão que vocês formaram até para tratar de serviços relevantes, inclusive sobre a falta de leitos do SUS, não é verdade? Franca hoje vive um dilema, um problema muito sério relacionado à questão da saúde. Como eu já havia dito, Franca era um sistema pleno, né, na área da saúde, onde o próprio município tomava conta do seu nariz. Era ele que contratava a Santa Casa para fazer as internações, era ele que contratava os laboratórios para fazer os exames, ele que contratava as cirurgias eletivas. Quando que isso aí mudou, Gilson? Isso mudou na gestão do Cid, na primeira gestão, na segunda gestão do ex-prefeito Sidney Franco da Rocha, e que o Alexandre, que é o atual prefeito, era o secretário de saúde. Então isso aconteceu o seguinte: o município deixou de ter poderes para atender as políticas públicas na área da saúde. Entendi. Então transferiu para o Estado. O Estado hoje é o gestor, e o Estado criou um sistema chamado Sistema CROSS. Esse sistema é que faz a seleção do paciente para ser internado ou não. Então, ele passa na porta de entrada da UPA ou do pronto-socorro, faz a triagem. Como é aqui? Faz a triagem, um médico avalia o paciente e lá tem um sistema de cores. Tem lá verde, amarelo, laranja e vermelho. Dependendo de onde o paciente estiver, é o que determina a necessidade de internação desse paciente. Mas qual é o grande problema? Franca tem um hospital referência, que é a Santa Casa, e que tem 280 leitos. E é referência porque eu fiz uma cirurgia do coração no Instituto do Coração, em Franca. Que é do Complexo Santa Casa. E a hora que eu adentrei, eu fiquei surpreso com o atendimento, as instalações e da forma que eu fui atendido. A Santa Casa de Franca, o Complexo Santa Casa, envolvendo o Hospital do Coração e o Hospital do Câncer, você entrou, referência. Você está muito bem tratado. O problema que nós estamos tendo é para esse paciente entrar. Exato. Porque nós temos uma fila... É a tal da regulação, né? Isso, a regulação de vaga, que é feita por esse sistema CROSS, que foi institucionalizado pelo Estado. Então, nós temos falta de leitos, que Franca deveria ter credenciamento de pelo menos mais 50 leitos SUS, e que hoje
os prestadores de serviço não interessam em credenciar esses leitos porque eles querem, através do governo do estado, que é através de OS, que paga um valor maior para o hospital para credenciar esses leitos. Mas só que Franca não pode sofrer essas consequências da falta de leitos. Então, nós estamos tomando providência nessa comissão, que foi um projeto de resolução de minha autoria, criando essa comissão para fazer os encaminhamentos necessários. Inclusive, já estamos com 2 representações prontas para serem entregues ao Ministério Público, pedindo o credenciamento dos leitos e mais. Pasme, Franca tem direito, junto ao Ministério da Saúde, de ter 186 equipes de saúde da família. E nós temos apenas 14. De 186? 186 tem 14. Que o governo federal paga até R$ 2.600, R$ 2.700 o salário, porque tem que ter o médico, né? Tem que ter um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e um agente comunitário de saúde. Hoje eu só estou desatualizado. Franca tem mais de 300 mil habitantes hoje. Tem quase 400 mil, quase 370 e poucos mil habitantes. E eu estou cobrando do Ministério Público, por que o Ministério Público não cobra esse credenciamento, já que a participação do município é somente fazer o concurso público para a contratação dos agentes? É um absurdo. Na questão dos agentes comunitários de saúde, Franca tem direito a quase 800, tem só 51. Então é um absurdo. E a falta dessa prestação de serviço, ela compromete na prevenção. E comprometendo na prevenção, você vai lotar os hospitais. Então tem tudo a ver com a nossa comissão e nós estamos cobrando para que o Ministério Público cobre da gestão municipal a ir lá e credenciar essas equipes. E eu achei muito interessante, inclusive, eu tenho acompanhado o noticiário, né, da cidade, que a gente tem muita ligação com Franca. Vocês fizeram 2 audiências públicas importantes, uma cuidando, inclusive, da violência nas escolas, que várias cidades se preocuparam diante dos acontecimentos mundiais que estavam propagando e viralizando aí na internet, que estava dando uma preocupação a todas as mães, a todos os donos de escolas, sejam elas públicas ou privadas. E vocês fizeram também uma audiência sobre morador de rua. Parece que o negócio lá em Franca tá meio sério em relação a moradores de rua, né, Gilson? São 2 grandes problemas que a administração municipal está tendo que lidar, e lógico, isso traz um desgaste político para o prefeito da cidade. A questão dos moradores de rua, você sabe que existe uma política nacional envolvendo essa questão da dignidade, né? Com relação à pessoa em condição de rua. E o município fez um convênio com o governo federal, já há muitos anos atrás, e que criou o Centro Pop, que é um local onde deveria ter políticas públicas para fazer a reintegração, vamos dizer assim, desse morador de rua, dar dignidade para ele e ele voltar ao seio da sociedade dignamente. Acontece que essas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas em Franca, apesar de estar no caminho certo, atende um universo muito pequeno. A demanda é muito grande perante o que está sendo atendido. E a questão da segurança pública também não tem sido levada a sério. Então foi feito um TAC entre o Poder Público Municipal e o Ministério Público, que uma série de procedimentos deveriam ter acontecido. Então várias promessas nesse termo de ajustamento de conduta foi feito e que não estão acontecendo. E estão deixando um setor da cidade, que é ali na Vila Formosa, você deve conhecer, nas proximidades ali do City Posto, ali, né? E o pessoal está apavorado, porque aumentou o número de furtos, o número de roubos, pessoas com barracas na rua. Então o Poder Público não tem dado conta de atender a demanda. Hoje, Franca conta com aproximadamente 890, quase 900 moradores de rua, pessoas em condição de rua. Quer dizer,
veio a pandemia, o desemprego aumentou, o convívio familiar, por causa de muitos deles, às vezes, nem não são todos, com envolvimento de drogas. Então, nós precisamos ter políticas integradas no município, na área da saúde, na área da assistência, né, na área da segurança. E eu fiz uma proposta na Câmara que tinha que ter um comitê de crise para tratar essa questão e semanalmente ter avaliação do que está sendo feito e do que está melhorando ou do que está piorando, entendeu? Isso tem que ser de forma perene, até que a solução da questão seja resolvida, que a gente sabe que não vai, porque isso não é uma questão que envolve só o município de Franca. Você vê a capital de São Paulo, que o perfil lá, inclusive, é de famílias que estão de barracas na rua, não é um morador, é a família inteira. É verdade. Que não é o perfil do caso de Franca, mas políticas públicas precisam ser desenvolvidas. Quanto maior o município, maior o problema social. E nós da Câmara Municipal estamos cobrando o poder público para que desenvolva o mais breve possível, porque as pessoas não conseguem levar uma vida normal, uma vida comum, estão tendo seus imóveis desvalorizados nas imediações do Centro Pop. Então, é um problema social gravíssimo e que precisa de solução, né? E que as coisas não estão andando. A outra foi com relação à violência nas escolas. O deputado estadual Guilherme Cortez me procurou, e preocupado com a questão, e falou: olha, nós precisamos fazer algo a respeito. Nós chamamos todas as autoridades do município, dirigente regional, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, todas as autoridades envolvidas, comunidade escolar, né, diretores de escola, para fazer um grande bate-papo e ver o que a gente pode desenvolver enquanto política pública para amenizar a questão. Então, saiu de tudo e nós estamos preparando um relatório e nós vamos encaminhar esse relatório com várias propostas que foram encaminhadas. Tem desde treinamento de artes marciais para os professores até colocação essa que tem no banco, porta giratória. De segurança nas escolas, saiu de tudo. Mas nós vamos selecionar as propostas, encaminhar. Teve muita coisa também importante, que pessoas de conselhos ligados à criança e adolescente, a conselho tutelar, propostas que foram feitas no sentido de tratar psicologicamente também as crianças, ter psicólogos nas escolas. Foi uma audiência muito importante e que nós vamos fazer os encaminhamentos e a gente espera que a coisa amenize, porque infelizmente a política de ódio hoje que existe nas redes, ela não excluiu o ambiente escolar, muito pelo contrário. Exato. Tudo que nós vimos aí, mortes inclusive de professores, de alunos, e envolvendo rede pública, rede privada, né? Isso tudo aconteceu no meio virtual, né? Então, o crime modernizou, então as instituições também precisam modernizar e precisa tratar isso com devido acompanhamento, porque o poder público não pode assistir tudo isso e não tomar providência. Inclusive, o governo Lula liberou mais de 150 milhões de recursos para a questão da segurança ligada às escolas. Basta os municípios ter a capacidade de ter alguém na sua secretaria que possa desenvolver projetos e encaminhar para o governo federal. O governo federal hoje, através do presidente Lula, é republicano. Ele não vê qual P que é o prefeito. Se tem projeto e se tem encaminhar devidamente para o governo federal, vai ter retorno, vai ter recurso. E no caso da violência das escolas, o governo tomou medidas imediatas. Gilson, uma das suas bandeiras, eu falava, porque eu acompanho através da imprensa e tudo mais, é a formação do Instituto, né? A criação do Instituto Federal para Franca. Algum tempo atrás, quando o deputado Ubiali ainda estava com o seu mandato, se não me engano, em 2003, acho que 2003, Franca havia sido contemplada com a instalação do Instituto Federal. Mas, e na época, se eu não me engano, o prefeito era o atual também, o Alexandre. Só que Franca precisava dar uma contrapartida
que era a cessão da área. E aí houve um imbróglio político entre o deputado e o prefeito. Eu sei que, no final das contas, quem saiu prejudicada foi a cidade, que acabou ficando sem o Instituto Federal. E aí agora, com a posse do presidente Lula, e a gente sabe que o Instituto Federal é uma das prioridades do Ministério da Educação, porque o Instituto Federal vai desde o ensino médio até o doutorado. Então, como Franca já tinha sido contemplada, eu comecei a fazer um trabalho junto ao ministro Alexandre Padilha, de Assuntos Institucionais do Governo Federal. Depois eu tive com o reitor do Instituto Federal de São Paulo, que vai ser o responsável pela ampliação e instalação dos institutos federais no estado inteiro. É praticamente até como São Carlos tem, né? São Carlos tem, Araraquara tem, Sertãozinho tem. E Franca vai fazer agora, o ano que vem, 200 anos. E Franca não tem uma escola de ensino superior federal até hoje. Então, nós estamos trabalhando nessa possibilidade. Que seria uma grande abertura aqui para a nossa região, né, Gilson? Inclusive para Batatais. Batatais, as nossas cidades próximas à Franca. Aliás, eu sempre falei, hoje tem região metropolitana de Ribeirão. E nada impede que futuramente Franca seja uma sede de região metropolitana. Pois é. Pelo número de cidades que ela agrega em volta. Aliás, Batatais pertence na região administrativa Franca, né? É. Aí nós fomos também no Ministério da Educação e falamos inclusive com o ministro Camilo, e que colocou Franca como uma prioridade. A dificuldade que eles estavam tendo era justamente o que estava inviabilizando o orçamento do Ministério, que era aquela questão do orçamento secreto. Então eles já vão preparar para o orçamento do ano que vem, vamos colocar Franca como prioridade, e a possibilidade de instalação é real. E o prefeito já se comprometeu, eu levei um ofício do prefeito, destinando uma área de 35 mil metros, do lado da onde funciona hoje a Unesp, em Franca. Quer dizer, nós teríamos um complexo estudantil superior nessa região da cidade, que é ali nas proximidades da Paz, você conhece muito bem, e a coisa está muito bem encaminhada. Então agora nós estamos aguardando uma reunião que teria entre os técnicos do Ministério para fazer as avaliações das prioridades, que eles já colocaram para nós que Franca é uma das prioridades, pelo tamanho da cidade, pelo tamanho da região, que inclusive pega a parte de Minas Gerais. Exato. Minas Gerais. Então, as chances são grandes. A demanda existe. Franca é um polo tecnológico que pode ter vários cursos vinculados à área de tecnologia. Então, eu acho que vai ser muito importante para toda a nossa região, inclusive para a população de Batatais. Eu acho muito importante essa sua empreitada, Gilson, porque você, em Franca, e o Edinho Silva, pela repressão, as duas grandes representações do Partido dos Trabalhadores aqui no interior, principalmente aqui na nossa macro-região. Eu acho que você tem grandes possibilidades de levar a efeito isso aí. É uma batalha que eu vou torcer muito para que você seja bem sucedido e consiga realmente sensibilizar o presidente, o Ministério da Educação e tudo mais, para que realmente Franca seja contemplado por esse Instituto Federal. Porque para nós vai ser de extrema e de suma importância realmente. Eu estou muito confiante nessa possibilidade, até porque o ensino médio e o ensino superior é uma prioridade do governo federal e do Ministério da Educação. Então, Franca tem todas as condições técnicas e políticas. Não tem dúvida. Para ter o Instituto Federal. Com certeza. Cidades muito menores que Franca já foram contempladas. Eu estou falando, nós estamos citando o exemplo de Sertãozinho. Exato. Que tem o Instituto Federal. Ribeirão Preto agora está pleiteando também. A vereadora Duda, do PT, também está fazendo um trabalho. Ela virá nas próximas, acho que dia 27, ela vem aqui. É uma grande liderança que nós temos, está fazendo um excelente trabalho também em Ribeirão Preto. Gilson, nós comentávamos no início do programa que os problemas da administração pública eles são idênticos, similares, e só se diferem realmente na proporcionalidade de acordo com o tamanho do município. É saúde, educação, habitação, transporte, saneamento básico, lixo, água, esgoto. Nós fizemos um apanhado geral de tudo.
Mas você está pegando no pé do prefeito lá em relação ao, e eu conheço bem, é o problema do córrego lá, Engenho Queimado, que ele é um córrego extenso ali, ele atravessa bairros importantes ali, e em relação a repasses governamentais e verbas federais. O que aconteceu? O que está acontecendo na realidade? Pois é, isso aí foi uma das coisas que eu coloquei na minha plataforma de quando assumisse e se chegasse a ter uma cadeira na Câmara, que efetivou com a eleição, né? E isso era uma das questões que eu queria levantar, porque havia uma paralisação das obras, porque isso vem do governo Dilma, recurso do governo Dilma, e que o discurso estava disponibilizado na Caixa Econômica Federal. Quando o recurso chegou, era em torno de 11 milhões e meio, que se você for fazer a correção disso, dá um valor hoje estratosférico, né? Nós estamos falando coisa de mais de 10 anos. E isso estava parado. E uma das primeiras coisas que eu fiz no meu mandato foi cobrar da administração pública a sequência e que Franca não corresse o risco de ter que devolver os recursos que já estavam disponibilizados em conta. O que estava tendo era um problema de gestão, de fazer a coisa andar nos processos licitatórios, né, na parte burocrática. E assim que nós entramos, nós tomamos providências e as coisas começaram a evoluir. Então, grande parte da drenagem do córrego do Engenho Queimado já está sendo efetivada. Houve uma retomada desses recursos. O Ministério Público Federal entrou na jogada e fez com que a Prefeitura assumisse compromissos, fez termos de ajustamento de conduta e a coisa começou a evoluir. Porque além da questão ambiental, que é vinculada ao córrego, tem outras áreas, por exemplo, áreas de esporte, lazer, quadras de esportes que já foram construídas, campo de futebol. Então, tem, além, inclusive, construção de casas, estava tudo englobado no projeto. As casas que estavam ribeirinhas ao córrego foram todas retiradas e foi disponibilizado um conjunto habitacional na cidade através desses recursos, né? Então, hoje a coisa começou a evoluir graças à nossa pegação no pé lá. Ali próximo ao Iara, lá naqueles fundos ali? Não, esse não. Não, ele começa... Esse é da São Sebastião. Ele começa na margem ali da Vila São Sebastião. E vai até o Jardim Pulicano. Gilson, eu dizia no início do programa que nós estamos tentando fazer até de uma forma pedagógica um encontro, tá? Um intercâmbio entre vereadores, prefeitos, políticos regionais, para que as ideias fluam entre eles, entre si. E gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, de projetos seus, que eu não te perguntei, que eu não pesquisei, que eu deixaria você à vontade, que possa até servir, não é verdade, de sugestão para as outras cidades aqui da nossa região, outros vereadores também. Então, eu tenho um perfil de mandato muito ligado às questões sociais. E, por exemplo, a lei que criou o Programa de Saúde da Família na cidade de Franca é de minha autoria e que, infelizmente, nós só temos 5 núcleos hoje lá na cidade de Franca, e é aquilo que eu já havia dito, que esse trabalho preventivo na área da saúde precisava ser melhor desenvolvido, e agora com recursos federais do Ministério da Saúde, com a possibilidade dessa ampliação, e nós estamos cobrando da gestão pública em Franca para fazer essa ampliação, que é importante. Um outro projeto que eu apresentei foi com relação à dignidade menstrual, que adolescentes em período escolar e de baixa renda, que não têm condições de adquirir, de comprar os seus absorventes, e que infelizmente é uma realidade, não só em Franca, mas como no país, e utilizando de recursos inadequados, inclusive prejudicando a própria saúde. Então, eu fiz um projeto de lei que obriga a administração pública municipal, através da Secretaria de Educação, disponibilizar esses absorventes na rede pública. Nós temos 4 vereadoras, aliás, 3 estavam presidindo, as 4 estavam presidindo
a Câmara, a capitã Cláudia saiu agora da primeira secretaria, mas eram 4 vereadoras, 4 mulheres presidindo o Legislativo, que era um fato inédito aqui na nossa cidade. E elas tiveram essa preocupação que você teve. Então, nós fizemos uma lei municipal, ela está em vigor, e preocupado com uma questão social grave. Sem dúvida. E isso comprometia, inclusive, na participação da adolescente no ambiente escolar. Uma evasão escolar muito grande, porque nos períodos que essa adolescente menstrual, uma menina que não deixava de frequentar a sala de aula, para ficar em casa de vergonha de não poder ter essa disponibilidade. Então, esse é um projeto que eu reputo relevante, não tem dúvida, e muito importante. Um outro projeto que nós fizemos é o seguinte: tanto a CPFL como a Sabesp, que é o caso de Franca, não sei se aqui Batatais é municipal ou a Sabesp que mas não importa, se for municipal também. Aqui é serviço autônomo. É disponibilizar o pagamento em cartão de Pix, em cartão de crédito, débito e Pix. Quer dizer, a conta está vencida, está no período de corte. O funcionário da empresa vai para realizar o corte, ele tem que primeiro, antes de realizar o corte, oferecer esse tipo de pagamento. Isso aí na CPFL, na CPFL e também na Sabesp. E na água também. Na água também. Porque o que acontece? A pessoa não efetivou o pagamento e a empresa vai lá prestar o corte. Se você tiver em dinheiro vivo para pagar ele não aceita. Ele quer que você vá pagar numa lotérica, que você vai pagar num banco e leve a conta paga. E muitas das vezes... hoje nem escritório da CPFL tem aqui. Muitas das vezes isso acontece numa sexta-feira. Aí o cara vai, corta, a pessoa fica sem água ou sem luz um final de semana inteira, com criança dentro de casa, sem a possibilidade de pôr uma mamadeira para colocar na geladeira, esse tipo de coisa, e causando um constrangimento gigante. Então, esse projeto, ele evita esse transtorno e evita esse constrangimento do corte e dá essa disponibilidade de fazer o pagamento em cartão, que hoje quase todo mundo utiliza cartão de débito, né, de crédito, então é uma facilidade a mais. E agora, recentemente, nós protocolamos em parceria com mais 2 vereadores, que é o vereador Della Mota e o vereador Tide, a obrigação dos loteadores a deixar um espaço destinado para ecopontos, para descarte, né, de lixo reciclável, de lixo de construção civil, né? É uma maneira porque infelizmente, por não ter esses pontos, Franca instalou apenas um até agora. Você pega uma cidade como Rio Preto, tem 14 ecopontos. Então nós estamos obrigando que o loteador já deixe uma área destinada para colocar esse ecoponto, que depois a prefeitura faz a recolha e leva. A cooperativa pega o reciclado, a cooperativa de catadores pega o reciclado, e aquilo que não é reciclado, que é descartado, a prefeitura vai nesse ecoponto e leva para o destino adequado. E não fica espalhada aquela sujeira por toda a cidade. Porque cada pelo tamanho que eu falei, cada cidade... As pessoas descartam em qualquer lugar e causando danos ao meio ambiente. Né? Então, são projetos importantes que nós estamos apresentando lá na Câmara Municipal de Franca. Esse agora já está passando pelas comissões, eu tenho certeza que deve ser aprovado por unanimidade, e eu acho importante. E isso, para cidades do porte de Batatais, é importante ter também esses ecopontos. É importante porque ele evita danos ambientais, que infelizmente há uma falta de consciência muito grande em parte da população com as consequências ambientais de descartes mal feitos. Então, é uma maneira de disciplinar esse descarte de material reciclável, de lixo reciclável e também de material de construção civil. Nós conhecemos também, eu estou citando Rio Preto, porque eu tive, quarta-feira agora, eu tive em Rio Preto, e nós fomos conhecer uma usina que eles utilizam lá para descarte de material de construção.
E eles trituram... Do resíduo sólido. Eles trituram esse material de construção, essa sobra de material de construção, e aquilo serve para melhorar as estradas vicinais de terra, que eles usam aquele material, dá uma destinação correta. Eles fabricam bancos, eles fabricam mesas de cimento, tudo com material recolhido através desses 14 ecopontos de Rio Preto. Então, uma experiência bastante interessante e que eu acho que pode ajudar muito o meio ambiente da cidade de Franca se for executado. Eu perguntei se o Legislativo de Ribeirão Preto... Não, é o Legislativo de Franca. Ele é independente ou ele é um tanto quanto subserviente, como a gente vê em muitos legislativos em várias cidades aqui da nossa região, ao Poder Executivo? Olha, no começo da gestão, acho que o prefeito tinha uma tranquilidade um pouco maior para lidar com a base. Inclusive, tinha um líder do governo na casa. E hoje eu estou vendo que essas dificuldades para o prefeito começaram a aumentar. Eu me sinto como um vereador independente, como você falou. As questões que são... Não, você sempre foi, mesmo quando o governo de Franca era do PT, do Gilmar, você questionava, você sempre foi questionador. O que é bom para a cidade, a cidade, eu estou dentro. Aquilo que não é bom para a cidade, não conte com o meu voto. Ao contrário, conte com minhas críticas. É assim que eu desenvolvo meu trabalho lá. E eu estou percebendo que o número de críticas aumentou. Eu estou vendo que o prefeito está começando a ter sérias dificuldades com alguns posicionamentos dos vereadores, que eu acho isso muito bom. Porque o ano que vem a campanha, o vereador já quer marcar posição independente também. É sequência natural, né, Gilson? Eu vou te dar um exemplo. O prefeito, assim que se elegeu, e durante a transição de governo, ele chamou todos os vereadores para bater um papo. E tinha dois assessores dele presentes. Eu falei assim, olha, foi bom que tem duas pessoas presentes aqui que vai ouvir aquilo que eu quero te falar. Eu quero te falar o seguinte, eu vou lutar pelo protagonismo do Legislativo. Exato. E vou atuar com independência. Perfeito. Você pode... aquilo que for bom para Franca, você conte comigo. Aquilo que eu achar que não é, eu vou questionar e vou mostrar o meu ponto de vista. E também não fazer aquele trabalho, votar não por votar não, votar sim por votar sim. Não, votar sim tem um porquê por não votar sim e tem um porquê por votar não. E tem que explicar esse porquê, tem que embasar o seu voto, né? Não é igual lá no Supremo, mas tem que embasar o voto que você vai dar ali. E eu atuo dessa forma. Eu estou prestando atenção nas movimentações políticas, e aí é lógico que começa a andar com o calendário eleitoral também, né? Aí as coisas começam a ficar meio assim. Mas a princípio não é muito diferente do que acontece em outros lugares, não. É verdade, com certeza, né? Ô Gilson, as eleições no ano que vem, você acha que vão radicalizar igual foi na federação, nas eleições para presidente da República, esse radicalismo, essa postura, esse antagonismo de se formar dois grupos, direita e esquerda principalmente, vai ser trazido no ano que vem, vai continuar? Porque dá a impressão que não acabou a campanha política para presidente. Eu acho que não vai ter por uma questão. Ainda vota no cidadão aqui no interior? Como é que é? Mas eu vou te falar. O dia 8 de janeiro vai interferir diretamente nas eleições municipais. Você acha? Por que vai? Porque muitos daqueles radicais hoje estão com tornozeleira eletrônica nos pés e estão caçados pela justiça. Então eu acredito que esses radicais nem sequer vão participar do processo eleitoral em virtude dos problemas judiciais que eles vão ter. Então não é porque não vai ter o embate, o debate radicalizado de internet, é porque os radicais provavelmente vão estar fora do processo eleitoral. E acho também que a questão local, a política local é tratada de forma diferente. É um pouco diferente da política nacional. É porque envolve os temas família, locais, grupos e os temas locais vão sobrepor aos temas nacionais, aos temas estaduais. Eu penso acredito que isso não vai ter tanta interferência. Eu penso e torço que aconteça dessa forma, que continue essa tradição
realmente aqui na nossa cidade a gente escolher os nossos dignos representantes, independentemente da sua posição político-partidária e assim por diante. O contraditório é muito importante na política. Ele precisa existir. O que não pode ter é o radicalismo, né? O cerceamento de direito das pessoas. Isso é que não pode ter. Mas o contraditório, ele é salutar, ele é importantíssimo no cenário político. Ô Gilson, nós estamos chegando ao final do programa e eu não poderia deixar de te perguntar quais são as tuas pretensões. O ano que vem tem a eleição. Você já disputou cargos, inclusive majoritários e tudo mais, até para deputado. Qual é a tua pretensão? Você mantém a vereança ou pretende aí disputar aí uma cadeira aí realmente no executivo? Qual é a sua atenção? Olha, eu vou te dizer que eu tenho sido, inclusive, pressionado internamente dentro do PT para já dar essa posição que você está me cobrando aqui. Mas eu avalio da seguinte forma: nós temos ainda um período ainda para ver como é que vai ficar as questões do governo Lula, né? Quais são os avanços que vão ter durante esse ano. E nós vamos estar disputando num quadro onde o atual prefeito vai disputar a reeleição. Então não é uma decisão fácil você tomar assim imediatamente. A priori, eu quero disputar a minha vaga de reeleição de vereador. Essa é a minha pretensão. Mas se a eleição fosse hoje. Mas como dizia aquele filósofo, que política... A candidatura também não é sua? Que política é igual uma nuvem, né? Tá de um jeito que hoje, amanhã pode estar de outro. E nem sempre a candidatura é nossa, né? Então vamos aguardar o que vai vir aí no cenário. A gente, lógico, vai ser o que for mais importante para a cidade e o que for mais importante, inclusive, para o meu ambiente partidário. Gilson, deixa eu te perguntar alguma coisa relevante que você gostaria de acrescentar ou está tudo ok? Que isso, Paulo. Bom, primeiro que eu fiquei lisonjeado de poder participar de um programa com um jornalista da sua qualidade, com a experiência televisiva que você tem. E eu só tenho que agradecer. Eu acho que nós tratamos aqui de vários temas importantes na política local, política nacional. Eu fico muito satisfeito de ter participado do programa e fico aguardando novos convites aí. Não, com certeza, você voltará. E quero já agradecer essa oportunidade que você está nos dando aqui para fazer esse bate-papo político tão importante na realidade que a gente vive hoje no país.